Pode? Espera aí, fala. Havendo o número regimental, declara aberta a 13ª sessão ordinária. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Iniciando o expediente, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar, e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu a montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e ser curado de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Consulta os nobres vereadores para que seja dispensada a leitura da ata da 12ª sessão ordinária, realizada no dia 29/8/2017. Dispensada a leitura da ata, a mesma está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovada por unanimidade a ata. Pausa para assinar. Dani, faz favor. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação 015/17. Indicação número 015/17. Assunto: solicita a limpeza nas ruas e reparo na pavimentação. Autor: Mário Aparecido dos Santos. Indico na forma regimental e depois de ouvido o plenário desta Casa de Leis, seja oficializada a senhora prefeita municipal para que este determine, junto ao seu departamento competente, o sentido de estudar a possibilidade de ser realizado limpeza nas ruas e reparo na pavimentação, na rua Jaci Tavares de Boixar,
e esquina com Antônio Ábido. Justificativa. Senhora Prefeita, tal indicação visa atender às reivindicações de munícipes. Sujeira e buracos estão espalhados pelo local, o que dificulta a passagem de pedestres e veículos, favorecendo a proliferação de vetores como o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e outras doenças. Em dias de chuva, a região fica intransitável, ressaltou. Levando em consideração estas circunstâncias, nada mais justo e nem merecedor que seja dado o mínimo de atenção ao pedido. Sala das Sessões, Victor Antônio La Selva, 5 de setembro de 2017. Mário Aparecido Santos, vereador. Senhora Alessandra Colombo Marana, prefeita municipal. Terminada a leitura das matérias, não havendo vereador inscrito. Terminado o expediente, não havendo matérias para a ordem do dia, passaremos para a explicação pessoal, onde cada vereador devidamente inscrito dispõe de um tempo de até 5 minutos. Arnaldo Augusto Saraiva Júnior. É as duas? Não, primeiro não tem. Não, só a segunda. Ah, só a segunda. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Eu só subi na tribuna aqui, Dani, presidente, para mandar um ofício, como é praxe da Câmara, lembrar das pessoas que se foram, lembrar da família do seu João Aguiar, que se faleceu e estava em Marília, pouco foi até divulgado aqui em Ocalçu, então que leve os pesares à esposa dele e aos filhos dele, que sempre morou ali no bairro Grotão. O momento é só. Francisco Ferreira do Nascimento. Dispenso. Mário Aparecido dos Santos. Não. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres amigos vereadores. Nossa jurídica Dani, Fabrício, né? Funcionário. Quem nos está assistindo presente, quem nos está assistindo pela internet, né? Eu não sei se todos os vereadores já se depararam, mas hoje, na área urbana de Ocalçu, existem vários pontos, várias ruas que estão precisando aí de um socorro na pavimentação, socorro meio que imediato. E a gente andando pela cidade, né? A população para a gente, cobra, pede para fazer indicação, foi feita uma indicação aqui. E aí eu dando uma volta pela cidade, vi mais 2 pontos que estão críticos, que é o da rua Ângelo Marzola, lá em frente ao Marquinho Motos. Então eu gostaria que a prefeita desse uma olhada, fizesse uma visita no local. A pavimentação lá está crítica, em alguns pontos da Ângelo Marzola. A João Francisco Costa Silva também tem uns pontos críticos. Então, para dar uma olhada pelo menos nesses pontos críticos, ver o que pode ser feito, se dá para fazer um tapa-buraco. Um paliativo aí, até que a gente sabe que está chegando já no final do ano, o orçamento fica meio apertado, até que consiga uma verba para poder recapear essas ruas, né? Fazer um trabalho aí definitivo. Senhores vereadores, o outro motivo que eu subi nessa tribuna, para falar para todos os vereadores aqui, que a próxima sessão é a votação das contas do ano 2014. Uma conta onde que tem vários tópicos muito complexos, levantamento que o Tribunal de Contas fez, que é importantíssimo cada vereador dessa Casa de Leis dar uma olhada a fundo, porque é bem amplo a situação que se encontra essas contas de 2014. Porque quando chegar na hora da votação, eu quis deixar isso registrado, o vereador, talvez por não ter analisado profundamente, pelo menos os tópicos mais importantes das contas de 2014, acaba ficando confuso ou com um pouco de dúvida. Então teve tempo suficiente para tirar dúvida. São 2 meses a conta da Havaí.
São, acho que 5 anexos, né? E é bastante material. Então eu acho que é uma obrigação do Legislativo, de cada vereador, se aprofundar nesse conhecimento do que o Tribunal de Contas apontou. O Tribunal de Contas é o órgão mais competente, não só da União, né? Não só do Estado, mas da União, para poder analisar, auditar conta pública. São os funcionários mais capacitados que existem no Brasil hoje, e mais qualificados. Então, vamos olhar com carinho, para a gente viver num mundo melhor. A gente tem que fazer bem feito, cada um tem que fazer bem feito a sua parte, em toda instituição que a pessoa estiver inserido, fazer bem feito tudo que cabe a ele. Por enquanto é só, uma boa noite a todos. Devanir Jacomini. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, funcionários dessa Casa de Leis, munícipe Marcelo e aquele que nos ouve pela internet. Senhor presidente, eu subo aqui nessa tribuna hoje para falar do nosso bairro ali, nobre vereador essa semana agora ficou 2 dias e meio, quase 3 dias sem água ali no bairro, ali no nosso Lima e Silva, perdi o nome do nosso bairro, ali no bairro Lima e Silva, ficou quase 3 dias, parou na sexta-feira à tarde, ficou sexta, sábado, domingo, depois que a gente conversou com os funcionários, que eu conversei com um dos funcionários, depois da meio-dia começou a chegar água ali no bairro. Eu trabalho com um funcionário ali que mora um pouco para cima, e ele falou para mim que na casa dele chegou a ficar 3 dias e meio, quase 4 dias sem água. E aí procurei me informar sobre aquilo ali, e aí um funcionário comentou comigo que a situação não tem como fazer nada. Por quê? Porque as casas estão aumentando e a água é a mesma, né? A água é a mesma. Eu até concordo que no momento pode ser que não tenha jeito de fazer nada, até concordo, mas o que eu vejo, um racionamento, ele não pode sacrificar só um bairro. O racionamento, ele precisa acontecer de que maneira? Penso eu comigo. Por exemplo, fecha 4 horas o centro, fecha depois 4 horas ali o Lima e Silva, depois fecha 4 horas o Domingos Meneguzzi, depois fecha 4 horas o Elídio Braulio, e assim vai controlando, cada 4 horas fecha um lugar. Põe um funcionário para fazer isso até que se consiga construir um poço na cidade. Eu vejo que não pode só um bairro ficar sem água, porque o funcionário disse para mim que a água sobe e a hora que ela desce sem pressão. Então tem um pouquinho de água na torneira, mas não sobe na caixa. Não sei se passou por isso lá, não sobe na caixa a água. Então você fica sem água para tomar um banho, entendeu? Se a caixa sua for uma caixa grande, você toma uns banhos ainda, dá para passar um dia, mas 2, 3 dias não dá. Então eu vejo aqui que o secretário vê com carinho isso daí. Se realmente não tem, e não estou aqui apertando o prefeito para fazer poço, não estou aqui isso. Eu só quero que faça um racionamento, que se tiver que fazer, faça, mas faça ele intercalado, sacrificando um pouco de cada população, né? Sacrificando um pouco o centro, sacrifica um pouco cada bairro. O que não pode é sacrificar só um bairro, porque ele disse para mim que a água sobe e a hora que desce não tem força para entrar ali. Então vai ficar, por exemplo, ele falou, Branco, isso daí vai acontecer toda semana. Agora imagina, ficar sexta, sábado, domingo, toda semana só um bairro sem água. Não pode, eu acho que isso daí tá errado, entendeu? Aí eu até comentei que eu falei, não, tem que controlar registro. Se não tem registro, não tem como fazer poço, compra registro então. Vamos colocar pelo menos um registro, pelo menos onde sobe a água para o centro, onde vem a água para o centro, para a água do centro um pouco. Fica nos bairros de cima. Depois abre o do centro, segura o do bairro. E assim por diante, para ir controlando até que essa água se normalize, né? Então eu venho aqui para isso. Foi uma coisa assim que ali, eu que moro no bairro ali, foi até duro ter de sair de casa, porque todo mundo perguntava. E aí eu perguntei para o funcionário e falou, não tem solução. Então você fica sem resposta. Então eu acho que isso é ruim. Eu não estou falando só para vereador, isso é ruim para a administração dela, entendeu? Eu acho que isso daí
é uma maneira deles ver, e eu estou aqui colocando uma ideia que eu acredito que dê para fazer, né? Eu acredito que dê para fazer. Como eu comentei, falou assim, dá para fechar um pouco o registro do centro, aí vai subir mais água para cima. Eu falei, então faz isso, amigo. Eu falei, então faz isso que melhora um pouco. Meio-dia começou a chegar água em casa, subiu na caixa a água. Então, eu acredito que não pode um bairro ficar de 2 dias a 3 dias sendo sacrificado. Por que eu estou falando isso? Porque eu tive a curiosidade de vir até a minha mãe. Na minha mãe a água estava normal. Fui até na minha sogra, a água estava normal. Então o bairro lá em cima estava normal a água, e aqui na minha mãe estava normal a água. E em casa ficou 2 dias e meio sem água. Então eu acredito assim que não pode acontecer isso, né? Não estou dizendo que a gente, mas sacrificar um pouco de cada um. É isso as minhas palavras que eu quero deixar aqui. Meu muito obrigado. Comunico a todos que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 26 de setembro de 2017, às 20 horas. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.